Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Giovanni Rodrigues. E no vídeo de hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre gestão de riscos, com base na ISO 31000-2018. Vocês sabem que as empresas estão cada vez mais se aprimorando, qualificando o seu quadro de colaboradores com a ISO 31000-2018. Então fique até o final que vai ser um assunto bem interessante. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: o que é gestão de risco? Você sabe o que é gestão de risco? Pela ISO 31000, gestão de risco são atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a risco. Dirigir e controlar a organização, tudo que se refere a risco. Em resumo, é um processo para garantir que as empresas operem de uma maneira segura e eficiente, minimizando as perdas e maximizando as oportunidades. Mas preste atenção: para você fazer um gerenciamento de risco, primeiramente você tem que mapear os seus processos. Mas por que, Giovanni, tem que mapear os processos? Tem uma etapa de mapeamento de processo que você tem que saber o que a pessoa faz, o porquê faz, de quem recebe a informação, qual é que é a periodicidade que ela faz aquilo. Porque se você não tiver essa noção, esse conhecimento, você não vai conseguir ver onde é que tem as fragilidades, onde é que tem oportunidade de melhoria, onde é que tem erros dentro do processo. Então, se alguém te perguntar uma hora, se alguém te responder na hora de for mapear um processo, tu perguntar o que você faz e a pessoa responder um monte de coisa, para que você faz? Para um monte de gente. Quando você faz? O tempo todo, alguma coisa está errada. Então preste bem atenção nisso antes de mapear o processo, para depois você ir para a atividade de gerenciamento de risco daquelas atividades. Vamos para a parte de introdução. O que a ISO descreve sobre isso? O que ela direciona? Quem deve usar a ISO? São pessoas que criam e protegem o valor nas organizações. Então, preste bem atenção: pessoas que criam e protegem valor nas organizações. Como? Gerenciando riscos, tomando decisões, estabelecendo e alcançando objetivos, melhorando o desempenho. E como é aplicada? É aplicada a quem? Quem pode utilizar dessas diretrizes? Organizações de todos os tipos e tamanhos, que enfrentam influências e fatores externos e internos, que tomam como incerto se alcançarão ou não seus objetivos. Bom, ainda falando dentro da introdução, o que isso fala com relação a gerenciar riscos? Ele deve ser interativo, ele deve auxiliar no estabelecimento estratégico, alcance dos objetivos e tomada de decisões. É parte da governança e liderança, fundamental no gerenciamento de todos os níveis. Melhoria no sistema da gestão. É parte de todas as atividades da organização. Interação com partes interessadas. Considera os contextos externos e internos da organização, incluindo o comportamento humano e fatores culturais. Ou seja, ele serve para alcançar os objetivos, para tomar decisões. A governança e a liderança têm que fazer parte, assim como todas as partes interessadas, e ele envolve também aspectos internos e externos, além de envolver muitas pessoas no contexto humano e também no cultural, porque independente se você é da primeira linha, segunda linha, terceira linha, o risco é seu. Você tem que aplicar essa cultura, colocar essa ideia nas pessoas de que o risco deve ser gerenciado e monitorado por elas inicialmente. Outra parte que a ISO fala também, que nós vamos ver no decorrer dos nossos encontros, é princípios, estruturas e processos. Bom, vamos entrar agora na parte de escopo. O que a ISO fala com relação a escopo? Ela diz que é um documento que fornece diretrizes. Para quê? Para gerenciar riscos enfrentados pela organização. E a aplicação dessas diretrizes, ela pode ser personalizada a qualquer tipo de organização. Dependendo se você é da indústria, você é uma financeira,
ela é personalizada ao segmento do seu negócio. E ela fornece uma abordagem bem comum para gerenciar qualquer tipo de risco. E ao longo da vida da organização pode ser feito esse gerenciamento. E é aplicada para qualquer atividade na tomada de decisão em todos os níveis. Bom, vamos falar de termos e definições. O que a ISO fala com relação a risco? O que é risco? Risco é o efeito da incerteza nos objetivos, ou seja, vamos supor que tu vai atravessar uma rua. Teu objetivo? Atravessar uma rua. E qual que vai ser o risco de tu atravessar aquela rua? É incerto, tu não sabe se vai conseguir ou não. Aí que vem o efeito. É um desvio em relação ao esperado. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser os dois. E o objetivo pode possuir diferentes aspectos e categorias e ser aplicado em níveis diferentes. O risco, geralmente, ele é expresso em termos fonte de risco, eventos, consequências e probabilidade. Tem a parte interessada, que é pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão ou atividade, chamados de stakeholder. E o controle? O controle é medida que mantém ou modifica o risco. Controles incluem, mas eles não estão limitados a qualquer processo, a política, dispositivo ou alguma prática que mantém ou modifica o risco. O controle vai servir para te conseguir identificar, achar situações para te manter aquele risco ou melhorar aquele risco. Ainda dentro de termos e definições, o risco ele é expresso em termos, como eu falei anteriormente. Fonte de risco, elemento que individualmente ou combinado tem o potencial para a origem do risco. O que é o evento? O evento é a ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias. Pode constituir uma ou mais ocorrências, pode ter várias causas e várias consequências. Pode ser algo esperado e não esperado. Ele pode acontecer ou também não pode acontecer. Pode ser uma fonte de risco. E consequência, resultado de um evento que afeta os objetivos. Pode ser certa, incerta, positivo, negativo, que levam diretamente aos seus objetivos. Pode ser expressa qualitativa ou quantitativamente. Pode escalar por meio de cascata ou acumulativo. E a probabilidade é chance de algo acontecer. Não importando ser definida a medida ou determinada, ainda que objetiva ou subjetivamente, ela é ou qualitativa ou quantitativamente. E se descrita utilizando-se de termos gerais ou matemáticos. Ou seja, a probabilidade são situações que tu conseguiu monitorar durante o tempo, tu tem uma estatística e tu já consegue identificar o que pode acontecer naquela situação. Então vamos ilustrar um pouco o que é o risco. Presta atenção nesse rapaz, ele está em cima do andaime ali, construindo uma casa, construindo um prédio, enfim. Ali tu consegue visualizar o que pode acontecer, uma fonte de risco. Por quê? Já deu para identificar que ele não tem equipamento obrigatório, ou seja, o EPI. O evento, por ele não estar utilizando isso, ele pode cair do andaime, durante a execução do serviço, ele pode cair. E qual é a consequência? Pode ser imediata, ele pode morrer, pode sofrer lesões graves. Tem a financeira, que é o custo da empresa, com tratamento, multas, e até reputacional para a própria empresa, porque imagina a imagem dela sabendo que um colaborador dela caiu do andaime e se machucou, morreu, enfim. E a probabilidade é através de um estudo, né, de estatística que identificam que aquela situação pode ter um risco. Nesse caso é alta. Em pesquisas feitas, de 30% a 50% das situações pode ocorrer uma queda. Então vamos fazer uns testes de fixação. A ISO 31000-2018 é uma especificação técnica para a gestão de riscos? Uma norma de diretrizes para a gestão de riscos? Uma norma para fins de certificação em gestão de riscos? Ou uma norma que engloba normas atuais ou futuras? Tempo!
Então, se você escolheu a letra B, você acertou. A ISO 31000-2018 é uma norma de diretrizes para a gestão de riscos. Vamos mais uma? De acordo com a norma ISO 31000-2018, o termo risco é definido como a combinação de probabilidade de um evento e suas consequências, chance de algo acontecer que terá impacto sobre os objetivos, efeito da incerteza nos objetivos ou evento que teria um impacto negativo na organização. Tempo! Se você marcou a letra C, você estava certo. Efeito da incerteza nos objetivos. Qual a diferença entre fonte de risco e evento? Uma fonte de risco é um elemento que pode dar origem ao risco, enquanto um evento é consequência, é ocorrência ou mudança de circunstâncias? Uma fonte de risco é intangível, enquanto um evento é tangível? Uma fonte de risco tem somente uma ocorrência, enquanto um evento pode ter uma ou mais ocorrências? Ou uma fonte de risco tem somente uma causa, enquanto um evento pode ter diversas causas? Tempo! Então, para você que marcou a letra A, acertou. Uma fonte de risco é um elemento que pode dar origem ao risco, enquanto um evento é ocorrência ou mudança de circunstâncias. Olá, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. Eu sei que é um pouco conceitual, realmente a ISO 31000 ela tem, né, essa característica, mas é importante vocês saberem, pelo menos ter uma noção do que se refere, né, o que se fala com relação a gestão de riscos. E é importante a gente destacar que a ISO 31000 ela vai certificar apenas o colaborador, ela não certifica a empresa. Ela vai qualificar o quadro da empresa, da equipe, mas ela não tem a certificação. O que certifica são aquelas normas com final 1, tipo 9001, que é a gestão da qualidade. Então, é bom a gente sempre ter uma ideia e uma noção do que se refere aos assuntos. Nosso próximo vídeo vai ser sobre princípios. É muito importante. Continue nos assistindo que vai ser bem bacana esses nossos encontros, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!